O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga." E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o Domingo da Alegria, Domingo Gaudete, justamente por conta desta passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, que também é a invocação da antífona de entrada da Santa Missa: alegrai-vos no Senhor. Domingo da Alegria, onde o roxo próprio do Advento já se mistura com o branco da alegria do Natal que se aproxima. Por isso o paramento que o sacerdote usa é o paramento rosa. O rosa é a mistura do roxo do Advento com o branco, que já tem um pré-anúncio da alegria que se aproxima. Nós temos 2 datas no ano que nós celebramos com paramentos rosas, que é o 3º domingo do tempo do Advento e o 4º domingo da Quaresma, que também tem o mesmo significado. É o domingo também da alegria, porque a Páscoa já vai dando os seus primeiros sinais. Abrir um parênteses rapidinho. Às vezes a gente compra um paramento desses e usa 2 vezes no ano. Tem padre que às vezes nem compra, porque, poxa vida, eu vou comprar um paramento que infelizmente as coisas da igreja são tão caras, né? Mas são os 2 únicos dias no ano que o sacerdote usa paramento rosa. Se vocês virem algum padre usando paramento rosa em outro dia, diga ao padre: "Padre, vai tirar essa casula que hoje não é dia de usar paramento rosa." Na liturgia não é moda, a gente não usa a cor que acha bonita, né? "Ah, eu acho bonito rosa, quero usar rosa." Não, diga ao padre. Vocês leigos têm esse dever também de ajudar os padres a celebrar direito. "Padre, vai colocar a casula do dia", né? Tem padre que vai celebrar alguma missa de Nossa Senhora, põe casula rosa. Faça-me o favor, né, seu padre? Muito bem, fechando parênteses, Domingo da Alegria. Qual é o significado deste domingo? A liturgia da palavra nos dá este tom de alegria que vai se aproximando. A primeira leitura, depois também a carta de São Paulo, onde ele insiste, né? Repito, alegrai-vos no Senhor. Domingo que nós vamos já vislumbrando assim, o Natal já está mais perto do que longe, né? Já está mais perto do que quando começamos o Advento. É aquela imagem quando nós vamos subindo um morro, de repente nós já começamos a descer, é mais rápido, né?
é mais rápido, então já vislumbra o Natal que se aproxima. A alegria já deve ir invadindo os nossos corações. Mas qual alegria? Essa é a questão. Qual é a alegria que deve invadir o nosso coração? João Batista é o grande protagonista da liturgia deste domingo. Durante toda a semana nós fomos ouvindo falar de João Batista. É muito bonito a dinâmica orgânica da liturgia. É importante, por isso, acompanharmos diariamente, né? Se talvez não com a Santa Missa, mas lendo os Evangelhos. Domingo passado, nós tínhamos já um começo do que seria João Batista, né? De quem seria João Batista. Durante a semana, Jesus, em vários momentos, vai falando de João. Tem um evangelho que Jesus se compara a João. Veio João que não comia e não bebia, vocês diziam que ele tinha um demônio. Vem o filho do homem que come e bebe, vocês dizem que ele é um comilão e um beberrão. Mas João é o maior de todos os profetas. E assim vai dizendo sobre João durante toda a semana. Cada dia falava alguma coisinha. E hoje, então, aparece o grande ministério de João Batista. Estava à beira do Jordão, pregando, batizando, um batismo de conversão, e as pessoas iam até lá perguntar a João o que deveriam fazer. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a seu irmão. Quem tiver comida, também reparta com seu irmão. Depois os cobradores de impostos perguntavam também a João: e nós, o que devemos fazer? Não cobre mais do que foi estabelecido. Os soldados perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Não levante falso testemunho. No final das contas, João aqui estava dando os mandamentos. Viva os mandamentos, né? Mas todos eles, quando pensaram que João era o Messias, ele, como um anunciador da verdade e um defensor da verdade, porque João morreu por causa da verdade, ele diz abertamente: eu não sou o Messias, ainda virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João estava preparando o povo para receber o Messias, mas na expectativa de que o Messias faria uma obra ainda maior. E aí então entra a dinâmica da nossa vivência e até mesmo, por que não dizer, da nossa alegria. Nós começamos num plano meramente humano. Aqui João está falando de dimensões humanas: repartir o pão com o próximo, dividir a roupa com o próximo, não lesar o outro, não tomar o que é do outro. Dimensão meramente humana, a vivência social que seria o ideal. Nós deveríamos partir desse ponto. É o mínimo. Viver os 10 mandamentos é o mínimo. É o mínimo. Nós não podemos esperar menos do que isso. Viver os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus têm uma dimensão de revelação, é claro, foi Deus quem deu a Moisés os 10 mandamentos, mas tem uma dimensão humana. Tem uma dimensão social. Uma pessoa que nunca ouviu falar da palavra de Deus sabe que não pode tirar o que é do outro. É moralmente inaceitável isso. Sabe que não pode tirar a vida do outro. Sabe que não pode desrespeitar a família. Enfim. Então isso ainda é meramente humano. Mas virá aquele que dará o Espírito Santo. Aí Jesus chega e muda tudo. Muda tudo não. Ele dá um passo a mais. Olha, vocês ouviram dizer que não deve matar o outro. Porém eu vos digo, se guardar rancor do seu amigo, do seu irmão, você já está pecando. Vocês ouviram dizer que deve amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí é a dimensão espiritual. A dimensão humana é o mínimo. Depois Jesus nos dá um passo para a dimensão espiritual. Como é que nós vamos perdoar o inimigo como Jesus nos pede? Só com o Espírito Santo. Como é que nós vamos viver a dimensão do Evangelho na proporção que Jesus nos pede? Só com o Espírito Santo. E aí nós percebemos que a nossa vida, nós católicos cristãos, passamos de uma vida meramente humana, numa dimensão meramente humana, para uma dimensão espiritual.
Aí nós vamos entender o que São Paulo disse aos Filipenses: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, olha aqui, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Nós começamos a viver num patamar e numa categoria mais elevada, a partir de critérios mais elevados. E a nossa alegria, e aí entra, a nossa alegria é baseada não naquilo que está ao meu redor, não naquilo que acontece comigo, mas naquilo que vem de Deus. Esses dias eu encontrei uma pessoa e dizia: nossa, eu gosto tanto dessa época do ano, é tão gostoso, já está chegando o Natal, é uma época tão bonita, é uma época tão boa, é uma alegria tão grande. Aí a pessoa: ai padre, mas nós perdemos tantas coisas esse ano, que eu não sei como nós vamos celebrar o Natal. E eu disse: então você ainda não entendeu o que é o Natal. Você ainda não entendeu nada do que é o Natal. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem: ai, o Natal é uma festa tão triste, né? O quê? Você ainda não entendeu então o que é o Natal. Natal é a festa mais alegre que existe. Se uma pessoa ainda acredita e acha que Natal é uma festa triste, ela ainda está vivendo o Natal na dimensão meramente humana. Ainda não entendeu o que é o Natal. E aqui eu não vou nem entrar naqueles grandes discursos: ai, nós esquecemos Jesus, é o aniversariante, que é uma coisa ridícula, né? Dizer que é aniversário de Jesus. Enfim, não. Mas vejam bem, se nós ainda estamos celebrando o Natal de forma melancólica e triste, nós estamos celebrando a nós mesmos. E Natal não é isso. Por isso que Natal não é aniversário de Jesus. Porque quando eu celebro o meu aniversário, eu celebro a mim mesmo. E eu relembro que há 41 anos atrás, gente. Há 41 anos atrás eu nascia. Então Jesus não vai fazer 2000 e poucos anos não, viu, gente? Celebrar Natal é atualizar o mistério da presença de Deus que vem até nós. Não é uma mera recordação que há 2000 anos atrás Jesus veio a este mundo e blá 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 blá. Isso seria celebrar o aniversário de Jesus. Natal é celebrar a presença de Deus, que sendo Deus se fez homem e veio visitar a humanidade. Quer alegria maior do que essa? Mas se eu vivo ainda numa dimensão meramente humana, se eu celebro as minhas coisas, se eu fico rodando em volta do que é meu, do meu interesse, e no máximo que eu consigo alargar esse círculo é a minha família, então é claro, o Natal é uma festa péssima, triste mesmo. Mas não é isso que é o Natal. Nós somos chamados a uma vivência mais espiritual, que não isenta de manifestações humanas. Aqui é importante, né? Não tem problema nenhum nós termos a ceia de Natal. Não tem problema, e é até muito aconselhável que se tenha. É óbvio que é uma das formas mais bonitas de se celebrar. Jesus instituiu a Eucaristia numa ceia. Eu já combinei com a minha mãe e meus irmãos a ceia de Natal. Vamos fazer, claro que sim, é óbvio. O problema é, se essa for a única alegria, aí é óbvio que é vazia. Aí é claro que é vazia. Se a única alegria for a comida e a bebida, é uma alegria que dá ressaca no dia seguinte e nada mais. Mas se a alegria for espiritual, e eu vou insistir com essa expressão, que a alegria seja espiritual. Que a alegria seja, como São Paulo disse na segunda leitura, que ultrapassa todo o entendimento e que nos leva à dimensão de acolher o Cristo que vem a nós. Quando nós deixarmos a vivência da nossa fé do mínimo e passarmos à generosidade do amor. Um dia uma pessoa se encontrou com Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: é muito simples, meu filho, viva a lei.
não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. E ele, cheio de alegria, disse: mas isso eu já faço. Jesus falou: que bom, agora vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E ele foi embora porque não queria. Ele vivia os 10 mandamentos. Ele vivia os 10 mandamentos, mas não tinha coragem de viver a generosidade. Não tinha coragem de viver a dimensão espiritual do seguimento a Jesus. Eu faço o mínimo. E tem gente que acha que o mínimo já é o máximo, né? Vamos imaginar uma situação. Pense comigo, um casal, né? O esposo e a esposa. Aí pergunta-se: você é um bom esposo? Eu acho que eu sou um ótimo esposo. Eu não bato na minha mulher, eu não traio. Mas isso é o mínimo. Isso é óbvio. Até porque quem bate na esposa tem que ir para a cadeia, né? É crime. Mas tem gente que acha que o mínimo já é o máximo. Não, eu sou um ótimo esposo, eu nunca bati na minha esposa, eu nunca traí. Mas isso é o mínimo. Isso é óbvio. Isso ainda não te faz um bom esposo. O que vem a mais. O que vem a mais. Tem gente que começa a confissão desse jeito: padre, eu nunca roubei, nunca matei, eu sou uma ótima pessoa. Isso é o mínimo para se dizer cristão. Mas aí depois vem a dimensão a mais. Uma dimensão a mais. João Batista ensinou o povo como deveria viver, para que depois recebesse o Messias. Nós já recebemos. Nós já somos batizados no Espírito Santo e no fogo, como disse aqui. Nós já temos a presença de Jesus. E essa deve ser a fonte da nossa alegria, da verdadeira alegria que motiva os nossos corações. E é claro, ninguém é insensível para dizer que nós não sofremos ou sentimos com as coisas que nos acontecem. Claro que nós não somos alienados, isentos às coisas que nos acontecem. É óbvio que nós estamos passando por um período e um momento muito difícil, onde houveram muitas perdas. Claro que sim. Mas o cristão, ele consegue, e é possível, que ele ainda assim esteja feliz no Senhor, mesmo passando por dificuldades. Esta é a alegria espiritual. Não é como eu posso dizer, não é uma anestesia do sofrimento. A alegria cristã não é uma anestesia que me isenta. Agora eu não sinto mais nada. Pode minha mãe morrer, pode meu pai morrer, que eu não estou nem aí. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a nossa esperança nos leva a reconhecer que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E isso é que traz paz ao nosso coração. Esta é a alegria do cristão. A alegria do cristão não é um mero entusiasmo. Não é um mero entusiasmo, mas é uma certeza. É uma certeza de que nós somos amados incondicionalmente. Incondicionalmente. Pronto. Aqui o nosso coração repousa. Na estabilidade da vida, que nós não sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer, tantas coisas que podem nos surpreender, tem um ponto fixo, tem uma coluna mestra que nunca vai mudar: o amor de Deus por nós. E aqui nós depositamos toda a nossa esperança, aqui nós depositamos toda a nossa alegria, aqui nós depositamos tudo o que somos e temos, porque sabemos que não vai cair e não vai mudar. Então essa é a alegria do cristão. Mais uma vez São Paulo nos diz: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que Deus enche o nosso coração dessa santa alegria para esperarmos o Messias que está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.